Oi gente, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como prometido, no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês quais são os cuidados, o que eu estou fazendo na transição capilar. Estou fazendo penteados, texturização, como que eu estou cuidando do meu cabelo, que tratamentos estou fazendo, estou tentando auxiliar no crescimento. Nesse vídeo de hoje eu vou contar tudo para vocês, como eu estou cuidando do meu cabelo, qual é o meu comportamento durante essa transição capilar, qual é o meu pensamento, meu ponto de vista em relação a cada coisa que eu estou fazendo aqui para passar por essa transição capilar de uma forma mais leve, uma forma tranquila, que não venha trazer ansiedades, não venha trazer pressa, né? Porque quando a gente fala de transição capilar, muitas pessoas elas estão, né, na transição capilar, ficam tensas, ficam agoniadas, já querem ver que tamanho que tá a raiz, quantos centímetros tem de cabelo crescido, quanto tempo falta para cortar logo esse cabelo. Tem pessoas que são tão ansiosas que não aguentam ficar mais do que um mês na transição capilar e acabam fazendo o Big Shop bem cedo. Mas no outro vídeo eu vou falar esse assunto para vocês, né, sobre o Big Shop, mas vamos falar como que eu tô cuidando, o que eu tô fazendo aí com o meu cabelo. Então, gente, assim, por enquanto eu não estou ansiosa, eu tô mais ou menos 3 meses. E inclusive eu comecei essa transição capilar por conta que eu dei um relaxamento no meu cabelo, um alisamento, e não deu muito certo. E eu resolvi não alisar mais, porque eu já passei por 3 cortes químicos bem, assim, expressivos. E eu não quero passar por mais um corte químico e ter que voltar para estaca zero, porque todos os cortes químicos que eu tive, meu cabelo teve que ser cortado, ou ficou muito pequeno. E então, assim, eu não quero passar por isso novamente, porque é muito ruim a gente com a autoestima muito baixa. Meu cabelo é um cabelo, gente, que ele é bem pouquinho. Como vocês veem, ele não tem muito volume, ó, alisado, ele não tem muito volume. E a gente passando essas coisas, ele vai ficando... Meu cabelo, gente, além dele não ter volume, ele é muito fininho. É um fio bem fininho, ele embaraça com facilidade. Tanto ele alisado quanto ele crespo, ele embaraça com muita facilidade. Crespo ele não embaraça, ele embaraça, né? Faz nozinho nas pontas, mas assim a gente consegue manusear com mais tranquilidade sem que vá quebrar, tá? E ele alisado não, para lavar aquele é um Deus nos acuda, para cuidar, porque quebra com muita facilidade. Então assim, é um cabelo que vive quebradiço, que tem que ter cuidados extremos com ele quando está alisado, e por isso que eu tenho tantos cortes químicos, porque qualquer rinho que eu faça, corte químico. Então eu não quero passar por isso novamente, porque é muito ruim, deixa a gente muito mal, com autoestima muito baixo. Agora vamos lá para os cuidados do meu cabelo. Como eu tô cuidando do meu cabelo? Eu tô cuidando do meu cabelo, gente, normalmente, tá? Eu lavo, eu hidrato e eu faço a chapinha, eu escovo ele, porque nos inícios da transição capilar, não adianta a pessoa não querer passar uma prancha, porque não vai ter ali quase nada de raiz, né? Então, não compensa deixar ele com a raiz alta, porque você vai se sentir mal. Eu penso assim, eu não sou aquela pessoa radical. Tem pessoas que são muito radicais, que assim que entra na transição capilar, já não usa mais chapinha, já não faz mais uma escova no cabelo para sair, e, enfim, quer deixar já natural. Eu não penso dessa forma, tá? Porque se eu ir por esse lado, o que acontece? Eu vou começar a me sentir mal porque a raiz está muito inchada, a raiz está grande, porque a diferença de raiz fica mostrando, e aí a autoestima baixa e a gente não se sente bonita, né? Tem pessoas que conseguem aí fazer penteados, texturização. Eu por enquanto não tô nessa fase. Meu cabelo ainda dá para passar a chapinha, ó, vai ter um ponto na transição capilar, quando a raiz estiver maior, que eu já não vou conseguir fazer uma chapinha pra deixar o cabelo baixinho, tá? Ó, gente, eu fiz ontem. Aí ela tá meio assim, aqui sim tá meio alta, porque eu dormi de qualquer jeito, tá? Eu dormi com a touca normal na cabeça,
tá bastante fio aqui, tá? Aí ele ficou assim arrebitado, mas a raiz dele tá bem baixinha. Eu ainda consigo baixar bem essa raiz fazendo escova e chapinha, tá? Então, nos começos eu uso bastante chapinha, eu não tenho preconceito. Nunca me senti escrava de chapinha. Meu problema é com a química, não é com a chapinha. Eu já vi gente falar assim que que era escravo da chapinha, escravo da progressiva. Eu nunca me senti escravo de nenhum produto químico e também não me senti escravo, nunca me senti escravo da chapinha. Pelo contrário, né? Eles sempre foram, assim, eu usava como meus aliados. E o problema aqui é que a química, ela não dá muito certo com o meu cabelo. Meu cabelo é um cabelo assim muito sensível, que tem que ter bastante cuidado. Eu não tenho condição de ir no salão, porque quando a pessoa não sabe manusear, o ideal é ir no salão, e aí a gente vai ter um pouquinho mais de segurança, embora em alguns lugares tem pessoas que fazem cagada, né? Mas enfim, eu não tenho preconceito com a chapinha, gosto muito. E inclusive quando eu tive meu cabelo, ele todo natural, eu passava a chapinha, gente, de vez em quando. Eu passava, né, a chapinha, fazia blowout com secador. Então eu não tenho preconceito com o uso de secador e chapinha, sempre usei, tá? Nem com química nenhuma. Dizer que escrava, quando eu usava eu não me sentia escrava. Eu sei que a raiz cresce, a gente tem que passar, mas eu não tinha esse sentimento, que eu quero dizer que eu não tinha esse sentimento de que eu estava escravizada, tá? Fazendo, porque eu achava que ia facilitar a minha vida, que tá me ajudando, né? Porque assim, voltei a alisar, inclusive por conta de rotina. Quando eu tô fazendo chá, eu fiz, pra parar minha queda, fiz chá de goiabeira, tomei suplemento de ferro, tá? Porque eu, de vez em quando, a minha ferritina, ela baixa. Então eu tomei o suplemento. E ainda não tava, tomei, né, 2 meses e a queda continuava, né? O cabelo caindo, caindo. Aí depois eu fiz chá de goiabeira. Gente, chá de goiabeira é poderoso, ó. Eu não vou afirmar, né? Porque assim, a queda, mesmo você suplementando, ela não vai parar assim rápido no mesmo dia, ela vai parar gradualmente, né? Só que assim, depois que eu fiz o chá de goiabeira, gente, eu notei um avanço muito grande. Eu fiz o chá de goiabeira, lavei meu cabelo. Inclusive essa rotina que eu fiz, essa última rotina que eu fiz o chá de goiabeira, que ele é o tônico. Só que daí eu não guardo na geladeira e fico aplicando, não. Eu faço o chá que tem pé perto da minha casa. Eu faço o chá, lavo o meu cabelo normalmente, faço a hidratação, enxago, né, tudo direitinho, tiro tudo. E depois eu venho, jogo aquele chá morno no cabelo, tem que ser morno, frio, né. Ontem eu acabei jogando, tava um pouquinho quente ainda, porque não deu tempo de esfriar. Então é bom sempre fazer antecipado, né, fazer e deixar, pra não colocar quente, porque não é bom jogar coisa quente no couro cabeludo, né, nem lavar o cabelo com água quente. Mas aí tava um pouco quente, eu joguei assim mesmo e fiz massagens, né, eu jogo sobre todo o couro cabeludo e também no comprimento e faço massagens no couro, né, faço massagens, vou fazendo, fiz bastante massagem dele. Gente, depois que eu fiz esse chá, quando meu cabelo tava caindo, eu notei que o cabelo, ele ficou assim, sabe, até mais fácil pra pegar, foi como que se desse um corpo, se encorpasse o cabelo. Eu senti que ele encorpou o meu cabelo, o chá de goiabeira. E eu falo pra vocês que foi o chá, porque os tratamentos que eu já utilizava, os tratamentos que eu passei no cabelo na lavagem, eu já utilizava, então eu sei que eles não trazem corpo pro cabelo, não encorpa, eu não senti esse encorpamento. Mas com o chá da goiabeira eu senti que sim, eu tive um encorpamento no cabelo, nos fios do cabelo. Ali eu conseguia pegar ele assim com mais firmeza, porque meu cabelo ele é bem delicado, eu tenho que pegar com bastante cuidado para não quebrar, né? Inclusive ele tá com pontas duplas, eu preciso fazer uma limpeza, mas eu não vou cortar ainda, tá? E assim, não cortei nada do meu cabelo. O ideal é que a gente vá cortando, mas por enquanto eu não vou cortar nada, vou esperar crescer mais. E eu não quero tirar o comprimento dele. Não pretendo cortar tão rápido, sabe? A minha meta é de pelo menos 2 anos na transição capilar. 1 ano e 8 meses, 1 ano e 5 meses. Isso aí vai depender de como o cabelo vai estar, qual tamanho, se eu vou me agradar,
se já tá me agoniando, enfim, isso aí eu vou ver no caminho, tá? Mas a minha meta é ficar 2 anos aí na transição capilar, porque 2 anos é o tempo em que meu cabelo da raiz vai conseguir chegar pelo menos até aqui, ó, gente. Sem essa pontinha, tá? Até aqui. Meu cabelo, o crescimento de 2 anos do meu cabelo é mais ou menos esse tamanho aqui, tá? Mais ou menos esse tamanho aqui, ó, no ossinho. Nesse ossinho aqui, tá? São 2 anos de crescimento. Então eu não quero cortar muito pequeno, porque não adianta você fazer o Big Shop muito cedo, depois ficar mal pelo tamanho do cabelo, querendo que o cabelo cresça rápido, que isso não acontece, né? De crescer rápido. E aí a pessoa acaba querendo fazer relaxamento por causa do fator de encolhimento, porque a pessoa quer ver tamanho, quer sentir o cabelo, e se agoniar e alisar, voltar a alisar ou relaxar. E eu não quero, gente, nem relaxar, porque da outra vez eu comecei assim, eu relaxei por conta do fator de encolhimento. Aí depois do relaxamento veio alisamento, né? Eu acabei alisando. Posso ser que eu relaxe? Posso ser que eu relaxe, mas não pretendo relaxar. Pretendo deixar ele totalmente natural aí. Então, gente, eu tô cuidando do meu cabelo normalmente. Mais pra frente eu vou tentar fazer texturização quando ele tiver com a raiz maior. Vou tentar brincar. Vou trazer vídeo pra vocês mostrando a minha rotina capilar, o que eu faço. Mas por enquanto, gente, eu uso sim a chapinha. Tem pessoas que não usam a chapinha, falam que a chapinha vai atrapalhar. Mas eu falo pra vocês que a chapinha, ela vai ajudar muito a gente se sentir mais bonita, né? Vai dar uma autoestima. Não é a questão de não aceitar o cabelo crespo, porque toda vez que eu alisei meu cabelo crespo, não foi porque eu não me aceitava, foi no sentido de facilitar mesmo, tá? Eu não tenho essa de, não se aceita, não se aceita. Não é que a pessoa não se aceita, a pessoa não, simplesmente não está contente, não se sente bem do jeito que o cabelo tá, ou a pessoa não sabe cuidar, a melhor forma, a versão que a pessoa se sente melhor para cuidar, talvez seja com o cabelo alisado, elas alisam e tá tudo bem, né? Então, assim, cada um a sua escolha. Então, eu não tenho preconceito com quem alisa o cabelo, com quem passa a transição capilar e não passa chapinha, mas eu não tenho essa de não passar chapinha, tá, gente? Eu passo a chapinha, eu passo o secador, até quando puder, pra poder eu deixar o cabelo, né, bem apareado, porque se eu começo com a paranoia de não deixar e ver na raiz, eu vou ficar agoniada para ver esse cabelo crescer. Então é melhor ir passando aí enquanto dá, que aí eu esqueço da raiz do cabelo que tá ali alta, né? Porque o meu cabelo ele é finíssimo e eu consigo abaixar a raiz dele até um certo tamanho. Quando chega um ponto, que eu já passei por transição capilar, tá? Quando chega no ponto, ele fica um pouco mais difícil. Aí fica melhor deixar ele natural, tá? E só fazer o coque ou fazer qualquer outra coisa. Mas enquanto estiver dando, gente, eu vou passar a chapinha, porque daí eu não vou ficar pensando em transição capilar. Porque se a pessoa fica, né, com a neura aí de pensando no crescimento, olhando todo dia a raiz, gente, isso aí causa ansiedade na pessoa, causa desespero, e a pessoa, por isso que muitas pessoas não conseguem passar pela transição capilar, porque elas querem conviver com as duas texturas e não dá. As duas texturas não fica legal, não fica bonito. O legal para conviver com as duas texturas é a pessoa fazer a texturização para a textura da raiz ela se aproximar, né, da parte de baixo, a parte de baixo se aproximar da textura da raiz e disfarçar ali aquela raiz natural. Mas a pessoa querer lavar o cabelo e sair com a parte esticada e a outra alta, gente, não dá. Tem que secar esse cabelo. Até porque quando a gente deixa o cabelo que está fragilizado, molhado, secar sozinho, ele tende a quebrar mais. Eu tento manter meu comprimento bonito pra eu me sentir bem, gente. Eu não vou deszelar. Então, assim, eu zelo do meu comprimento. E tem gente que fala assim, eu não vou passar hidratação nessa parte que já tá morta que eu vou cortar. Lógico que eu vou cuidar da parte morta que eu vou cortar, porque senão como é que eu vou sair, né? Como é que eu vou me sentir bem? Então eu tenho que arrumar assim o cabelo no todo, eu tenho que cuidar daqui e tenho que cuidar daqui também, esse comprimento para ele ficar lindo, maravilhoso, para eu estar bem comigo mesma, me sentir bonita quando sair, né? Concordam comigo? Então é isso, gente, é meu ponto de vista, tá? Eu cuido do meu cabelo normalmente,
tá? A única coisa que eu não faço é passar o alisamento para alisar, mas eu passo a chapinha, faço hidratação, faço nutrição e eu vou cuidando normalmente. E quando não der para passar mais a chapinha, aí, né, eu vou me virar, ver o que que dá pra fazer. Mas enfim, enquanto dá pra fazer chapinha, gente, tô fazendo chapinha. E é isso, um beijo, fiquem com Deus, até os próximos conteúdos.